Olá, eu sou a Áquila, aluna do mestrado em Ciência da Computação da Universidade Federal do ABC e estarei apresentando uma análise referente aos termos de bibliometria, cienciometria, infometria, webiometria e cybermetria, referente à definição desses termos, de acordo com a disciplina de tópicos especiais em sistemas da computação, revisão sistemática, ministrada pelo professor Dr. Flávio Orita. O objetivo desta apresentação é realmente definir cada termo a partir do estudo realizado do artigo de Wood de 2014. Ainda assim, nesta apresentação, estarei demonstrando outras referências e também análise pessoal e do que eu já realizei de acordo com a minha pesquisa. A agenda consta desde a introdução, a definição de todos os termos, a inter-relação entre esses termos e, por fim, as considerações finais com as minhas conclusões pessoais. Podemos observar que todos esses termos eles estão totalmente interrelacionados. Então, se dá uma confusão desde dos autores e estudiosos que fazem aí essas pesquisas de acordo com esses termos, e esses termos ainda assim há uma variação dependendo da área de pesquisa e do cientista que está desenvolvendo aí um tipo de pesquisa. Então, a partir dessa confusão, é necessário definir cada termo e ainda assim há a aparição de termos diferentes desses que podem ainda gerar mais confusão, sendo que todos estão aí relacionados. Então, a partir disso, estarei aí definindo cada termo de forma bem sucinta para que conseguimos ter a compreensão de todos e também, quiçá, fazer aí a implementação, a aplicação de algum em nossos trabalhos. Bibliometria. A bibliometria, a sua definição mais sucinta seria registros impressos, citações, agradecimentos, autores, usuários, livros, revistas e artigos. Mas podemos definir que bibliometria é o conjunto de métodos e técnicas quantitativas e estatísticas que propicia, mensurar a produção científica de um determinado escopo, no caso, seja ele em um grupo de pesquisa, em um departamento, ou então em uma instituição, ou até mesmo em um país. E essa bibliometria, ela vai ser utilizada aí por esses conjuntos de citações, por exemplo, ou autores, ou então palavras-chave, e a partir daí a gente vai obter esses dados. Já a cienciometria, ou então nós podemos chamar de cienciometria também, aparece aí em algumas referências, podemos definir que é a área do conhecimento, cientistas, profissionais de um mesmo campo de atuação, colégios invisíveis, atividades científicas, também dissertações, teses, documentos tecnológicos, patentes também e normas técnicas que vai estar no escopo dessa cienciometria, ou então cienciometria. Mas também nós podemos definir que ela pode ser aí um ramo da sociologia das ciências e da ciência da informação que procura estudar aspectos quantitativos da ciência e da produção científica, sendo uma disciplina ou uma atividade econômica também. Em cienciometria, ou cientometria, nós temos indicadores, e é por meio desses indicadores que é feita essa medição, E quais são os indicadores? São 5. O número de trabalhos, por exemplo, que é realizado por aquele cientista, o número de citações dele, o número de coautores, o número de patentes, o número de citações de patentes, e por meio desses indicadores é obtido aí, um valor e é dado aí esse estudo. Por exemplo, podemos fazer a pergunta: como medir a ciência de um cientista, E aí a gente vai obter essa resposta por meio aí da cienciometria.
Também a gente pode levar em consideração o fator de impacto, né? Quanto maior o número de citações do trabalho, também é verificado a quantidade de trabalhos. E isso gera aí, no caso, o conhecido índice H. Já a infometria, podemos aqui ter o seu resumo como todo o tipo de informação. É um fluxo, uma busca, uma recuperação, o acesso à informação, sistemas de recuperação, comunicações informais entre quaisquer grupos sociais e qualquer forma, inclusive oral ou qualquer tipo de suporte. A infometria tem como sua finalidade medir quantitativamente as atividades de informação científica e técnica também. Tem características pelas práticas de mensurar os aspectos quantitativos de conteúdo, então é conteúdo, né? De qualquer formato com foco na análise desses conteúdos. Então, nós vamos ver que infometria, ela tem aí, como todos os outros, tem o objetivo de medir, mas aqui também está referente ao conteúdo do documento. Já a webiometria é toda a web. Então, temos aí o conteúdo dela referente a domínios, sítios, páginas web, URLs, motores de buscas, links, agrupamentos de sítios, clusters e pequenos mundos. Já a cibermetria encontra-se na internet, em cyberespaços, onde o seu conteúdo está diretamente relacionado a chats, a mailing lists, grupos de decisão, moods e também a internet como um todo, né, que é a www. Já a inter-relação entre todos esses termos, podemos observar que a infometria no todo acopla todos os outros termos. Então, sendo o estudo, né, de aspectos quantitativos da informação, observamos que todos os outros termos também lidam com esses aspectos quantitativos da informação, mas cada um com seu objetivo direto, como, por exemplo, o segundo maior grupo aqui seria a bibliometria, né, que é a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos por meio de artigos, livros e outras mídias de comunicação referente aí a estudos, por exemplo, para verificar, por exemplo, o estado da arte. Podemos aplicar aí uma bibliometria, por exemplo. O outro grupo também, sendo o segundo maior, né, segundo, terceiro maior, é a cienciometria, que também vai fazer a análise desses estudos, né, esses aspectos quantitativos referente à ciência, mas também ao cientista. Está totalmente relacionado a quanto que o cientista, o pesquisador, produz. Aqui podemos observar também, no outro grupo, que está totalmente relacionado com bibliometria, cienciometria, é a cibermetria, que é o estudo também de aspectos quantitativos, mas baseado, né, na tecnologia como um todo na internet. E aí tem a sua relação com a bibliometria e a infometria. Já a webmetria, que é o menor grupo, temos aí também os estudos referente a aspectos quantitativos, mas é totalmente relacionado a recursos, né, da informação referente a estruturas tecnológicas na web. E também é baseado, né, com a bibliometria e a cienciometria. Aqui trouxe um quadro de métodos e técnicas bibliométricas. Então, aparece todas as técnicas aqui e mais uma, né? Que é a patentometria, que no caso também é identificado em cienciometria, mas aqui ela vem separado, né? Foi retirado da fonte Noronha e do Maricato de 2008 via Vitulo 2017. Então, a partir desse quadro, nós podemos observar aqui a finalidade de cada um e os objetos de estudos, né? Por exemplo, bibliometria, nós temos toda a parte documental, como livros, artigos, teses, autores, cienciometria, disciplinas, campos, áreas, infometria,
palavras, documentos, bases de dados, a biblioteconometria, que também é diferente, né, que a gente já pensa a parte de biblioteca, o que está sendo armazenado, como que está sendo dividido os domínios e as áreas de conhecimento ali, aí os objetos de estudo são as bibliotecas. A webiometria tem aí seu objeto como estudo, as páginas da internet, o que hospeda, e a patenteometria, no caso, o objeto realmente são as patentes. Um outro quadro é referente à tipologia para definição e classificação dos termos. Então, nós temos aqui a bibliometria, a cientometria, a infometria e tem a webmetria também. E aqui a gente pode ver a definição, a divisão entre objeto de estudo, que nós já identificamos no primeiro quadro, tem as variáveis de cada estudo, os métodos que são utilizados e os objetivos. Por exemplo, os métodos. A bibliometria tem como método ranking, frequência, distribuição. Já a cienciometria, por exemplo, é uma análise do conjunto correspondente com termos, expressões e palavras-chave também. Não que eu não possa usar palavras-chave em bibliometria, mas aqui eu posso verificar a frequência dessas palavras-chave. E aqui o objetivo, né, o método principal é referente a fazer análise dessas expressões. Já a infometria, ele tem aí como o método a parte de recuperação desses modelos de probabilísticos, uma linguagem de processamento, é uma abordagem realmente baseada no conhecimento. Já na webiometria, os seus métodos é referente ao fator de impacto na web, né, a densidade de citações desses links, né, quem realmente está no topo da busca, por exemplo. Visto esses termos, concluo que todos os termos estão realmente relacionados e a partir desses dados, né, que são feita uma análise conforme a sua finalidade, é uma prospecção para uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão, ela é aplicada, por exemplo, no direcionamento do estudo, direcionamento da pesquisa, e a partir daí há a possibilidade de desenvolver um mapeamento sistemático e aí possivelmente uma revisão sistemática e assim ter uma análise desses estudos que foram gerados, foram pesquisados e assim ter uma tomada de decisão, por exemplo, até para a linha de pesquisa ou definição do seu tema. Como que eu aplicaria isso? Dentre todos esses termos, eu aplicaria a bibliometria, né? Tendo o meu projeto de pesquisa, eu definiria os seguintes passos. Como compilar dados bibliométricos. Como que eu iria compilar esses dados? Eu iria utilizar o software chamado VozViewer. Existem outros, como o SAMET, o PAGEC, o SPSS, mas eu já utilizo o VozViewer. E ele foi desenvolvido por cientistas da computação e eles colocaram toda aquela parte de cálculo estatístico, toda a parte dos índices e por meio dessa fórmula eles definiram aí, conseguiram aplicar no caso, o desenvolvimento de várias técnicas e várias abordagens dentro da bibliometria, como, por exemplo, existem técnicas para verificar quais são os coautores, qual que é a relação de um autor e outro, o quanto é citado esses coautores de acordo com um autor, quais são as palavras-chave, né? Então, a gente consegue verificar, por exemplo, o autor, o trabalho, o país, a instituição, as palavras extraídas por resumo, e aí a gente consegue fazer várias relações entre essas citações, por exemplo, dentre esses trabalhos. Então, eu aplicaria no VozViewer e faria aí, por exemplo, um estudo, uma análise, né, uma busca sistematizada para obter aí a relação entre essas palavras-chave, por exemplo. Mas aí faria uma análise
onde eu iria obter o autor, o título, a metodologia, a revista e o país, por exemplo, mas dá para obter outras informações e assim eu conseguiria ter a visualização e após a visualização uma interpretação. Tive uma experiência utilizando o Voz Viewer e eu irei apresentar, mas antes disso temos aqui todas as técnicas que pode ser aplicada na bibliometria e a partir dessas técnicas tem uma análise, né, de pontos fortes e pontos fracos. Por exemplo, eu aplicaria referente às palavras-chave, né? Então, ponto forte seria, pode usar o conteúdo todo do artigo para análise, mas também pode ser feito apenas pelas palavras-chave também. E os pontos fracos seriam as palavras aparecem em diferentes formas e com diferentes significados. Isso realmente acontece. Uma outra sugestão para aplicar aqui a bibliometria, pensando em co-word, palavras-chave e usando todo o conteúdo do artigo, seria a utilização do software chamado Iramutec, que também divide em grupos e verifica qual é a frequência e a relação entre esses artigos, por exemplo, entre o conteúdo desses artigos e como eles se relacionam. Tive uma experiência utilizando o Voz Viewer, assim, não chega a ser uma bibliometria, mas ainda assim há uma ideia de aplicação da ferramenta. Então aqui, no caso, eu tenho 2 mapas de calor, onde a partir de um texto que foi aplicado, foi construído por meio de uma gravação de um áudio de usuários, né, com aplicação de design participativo, foi transcrito esse áudio e aí esse áudio é respectivo à resposta da seguinte pergunta: como que os usuários gostariam de acessar o aplicativo? Então, eles todos responderam, foi feita a audiodescrição e a partir daí foi colocado todas as palavras-chave, tirando artigos, por exemplo, e aí se deu esse mapa de calor. Então, o acesso, o login desse aplicativo, ele pode ser feito por e-mail, por uma senha apenas com números, ou por voz, comando de voz, ou por um PIN, ou então mesmo pelo WhatsApp eu posso fazer aí o acesso a essa aplicação. Então, de acordo com as palavras mais citadas, foi gerado esse mapa de calor e a observação que quanto mais citada a palavra, então frequência, mais ao centro. E quanto menos citado for a palavra, mais vai ficar aí às margens. E essa que é a análise que é feita em todas as outras técnicas, né? Por exemplo, como que está a relação dos autores mais citados de uma área, por exemplo. E a outra pergunta, que também foi feita por meio de uma audiodescrição, carregou todas as palavras, foi definida quais são as palavras-chave, aí foi gerado a partir dessa pergunta, né? Como que gostaria que fosse a navegação nesse aplicativo? E aí foi gerado as palavras do meio, são as principais, referente ao acesso, que queria que fosse dividido por professores, por telas, essa aplicação deveria abrir em janelas diferentes, e aí foi desenvolvido o aplicativo de acordo com a frequência das palavras mais citadas, e relacionando aí também os campos que colocaria dentro aí de cada tela do aplicativo que foi desenvolvido. Um outro exemplo, mas já dentro de bibliometria, realmente é a utilização da técnica citation, que seria mesmo a pergunta que você poderia colocar: quais são os autores mais influentes na área tal, em determinada área, e quais são citados juntos. Então, a partir daí você vai obter essas informações. Por exemplo, você pode acessar o site dimensions.ai, ou então você pode usar outra ferramenta para obter todos esses dados referente à sua pesquisa, coloca em um Excel, gera essa base de informações e você insere no Voz Viewer. E aí você vai obter
essa resposta assinalando a opção de co-citation. E aí você vai conseguir obter quais são os autores mais citados e qual que é a relação entre eles. Então, a gente pode observar, por exemplo, nesse exemplo aqui, dessa área, que a gente tem esses dois autores que são os mais citados e provavelmente eles sempre têm aí alguma coautoria. E existem outros, né, que também estão sendo aí bem citados, mas eles estão fazendo trabalhos separados, mas mesmo assim eles são importantes na área. Então, essa análise é uma análise que pode direcionar, por exemplo, as suas referências, né? Qual trabalho você vai se basear a partir daqui e como, quais são os termos que você vai estudar e quais são os autores que vocês vão estudar, e a partir daí ter um direcionamento para o desenvolvimento do mapa, né, do mapeamento sistemático e também de uma futura revisão sistemática. Obrigada pela atenção e até mais.